novas habilidades. Agora vai doer, ó. Olha essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Passei aqui. Vai, Qual? vai ter menos CEO. Tá sobrando CEO. Vai ter menos. Vai ter menos. Precisar de menos gente. Menos advogado. Menos dados. Menos trabalhador de fazenda. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Eu tô aqui com o Cristiano Cruel, Opa! Piero Franceschi, E aí? e você sabe que o podcast nasceu deste livro, Organizações Infinitas, a bíblia de todo empreendedor que quer transformar a sua empresa numa organização que se perpetua para sempre. Tem aqui embaixo um link do workshop desse nosso Organizações Infinitas, workshop Organizações Infinitas. Você pode participar aqui na sede da Startse comigo, o Cristiano e o Piero durante um dia. É só clicar aqui para se inscrever. E hoje a gente vai falar de um tema super relevante e importante que nasceu a partir do relatório sobre o futuro do trabalho publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Você está vendo aqui na minha tela que hoje está diferente. Hoje a gente vai usar o nosso apoio aqui da tela para discutir alguns desses temas, porque de fato isso impacta muito as nossas vidas. Afinal de contas, esse relatório ele diz que as transformações que estão listadas aqui, os indicadores que estão listados aqui, vão nos impactar num período muito curto de tempo entre 2023, ou seja, agora, e 2027, que é ali depois da eleição do próximo presidente, para a gente só colocar na perspectiva temporal, ou seja, é muito pertinho, então é bom ficar de olho nisso aqui, porque virou um dos temas mais quentes aqui do momento. Cristiano Cruel, Piero Franceschi, tem uma lista aqui de profissões que a gente vai passar por elas, discutir obviamente só algumas, mas esse primeiro quadro aqui já traz algumas coisas interessantes, relevantes, né? Primeiro, como não podia deixar de ser, o relatório ele mostra que a profissão que mais deve crescer nos próximos 4, 5 anos é o de especialista em inteligência artificial e machine learning, né? Acho que estava quase que na cara que isso ia acontecer, né? Isso já vem quase uma tendência de algum tempo. Nós estamos sentindo essa pesquisa foi capturada com uma opinião aí de especialistas que em 4 meses, foi de novembro a fevereiro, ok? Novembro do ano passado, fevereiro desse ano, eles capturaram esses dados e jogou essa projeção aqui. Então, especialista em inteligência artificial e machine learning, segue ainda na sequência do cientista de dados e tudo, apontando ali como de grande crescimento. Sabe que há uns 2 anos atrás fizeram uma pesquisa na América Latina e o Brasil foi apontado como 3º ou 4º nesta posição. Atrás da Argentina, atrás do Chile, eu acho. Então, isso ainda é um desafio de... Por exemplo, são raras as faculdades hoje que graduam isso. Então, tem faculdade... Preparam para ser isso, né? Para ser isso. Tem graduação de computação, eventualmente lá de matemática, mas não, estas as 5, esse título, são poucas. Ninguém pensa hoje em casa, vou virar um cientista de machine learning, né? Vou estudar computação, vou ser nerd técnico e daí vou aprender isso aí. Não, eu sou um engenheiro, gosto disso, vou aprender isso aí. Então tem muito curso de especialização, mas não graduação específica para isso. Mas para mim ela segue na onda, já crescendo nos últimos anos aí. Vamos passando aqui uma por uma pra gente ir comentando. Piero, você estava falando mais cedo aqui do operador de equipamentos agrícolas ali embaixo, terceiro de baixo para cima, né? Que ali tem um dado um pouco diferente ali do que estava lá em cima do AI. Como é que a gente pode ler essa linha aí e entender um pouco mais sobre essa mudança? Tava olhando assim, tem muito operador de equipamento agrícola, é uma das grandes, vamos falar assim, grandes novas funções, ou que vão crescer muito, né? Ao mesmo tempo tem uma curvinha vermelha aí dizendo que isso vai cair. A minha leitura, não olhando por dentro, é que você tem uma parte da indústria, né, do agro, assim, já mecanizada, né, que ela vai ter a substituição de uma mão de obra humana por uma automação completa. Então esses postos vão ser diminuídos, mas tem uma compensação de muita parte do agro, mesmo pequenos, médios produtores, que ainda nem usam máquinas, vai assim, de forma ampla. Então eles vão ter uma digitalização, uma mecanização que vai precisar de operadores de máquina. Então, engraçado que aqui a gente provavelmente está vendo 2 ciclos, né? Quem já está evoluído, está indo para uma automação e vai eliminar o trabalho. Por outro lado, quem ainda nem está evoluído, nem está automatizado, digamos assim, vai ter que ter operador, vai ter que ter máquina, o que indica muito o crescimento do setor, que vai estar muito ligado à automatização, aí, à mecanização da produtividade. Agora, deixa eu pegar um ponto que o Cru colocou que eu achei interessante.
Você pega aqui, ó, o número 3 é inteligência de negócio, né? Lista de inteligência de negócio. Análise de dados cientista. Especialistas de Big Data, né? Quando você soma 3, 4, sem pegar o primeiro, você vê que a grande profissão do futuro não é AI e Machine Learning, né? É quem sabe olhar e criar dados e bancos de dados e moderar isso e produzir valor. Porque se você somar as 3, difícil saber até qual a diferença de um Data Analyst e de um Big Data Specialist, assim. Mas se você somar as 3, são talvez a grande fronteira, o mundo, como ele está completamente digitalizado, a captura de dados é gigantesca, um monte de pontos, é a capacidade de você transformar isso em análise, em inteligência, em projeção. Então, acho que talvez o que soma aí, quando você soma as coisas, é a grande capacidade de você extrair o valor dos dados, né? E assim, nessa primeira parte tem 11 itens aí de futuro projeções. Tem muita coisa de tecnologia. Tem tecnologia. É isso. Mas se eu espiar bem, tem 3 coisas aí que não são bem tech no início. Agricultura aqui embaixo. Fintech, embora tem tech, nós estamos falando de serviços, engenheiros de serviços financeiros. E nós estamos falando lá em cima, sustentabilidade. Então, 3 coisas ali escondidas no meio de um monte de coisa mais, que parece profissão mais tech, que são relevantes do ponto de vista de competência e trabalho. Isso que eu ia chamar a atenção exatamente pela sustentabilidade que está lá em cima, né? No meio desse monte de coisa técnica. Mas vamos rodar a página aqui para a gente olhar com um pouco mais de detalhe para alguns outros aqui. Você vai ver lá que e-commerce, especialista em e-commerce ainda vai ser muito relevante. O relatório diz que esse número de pessoas que vão exercer essa função vai crescer muito, obviamente, porque ainda tem esse movimento da venda virtual e não sei o que e tudo mais. Mas aqui tem os especialistas de gestão e de risco aqui embaixo, por exemplo, esses caras, eles estão tem uma projeção de crescimento, mas também tem uma projeção de perda de empregos nessa fase. Vocês acham que por exemplo, nessa análise, nesse terceiro item de baixo para cima aí, tem um impacto direto da página anterior? À medida que a inteligência artificial fica melhor e maior e mais gente trabalhando com isso, as predições de risco, elas podem ser menos exigidas ou feitas por humanos e mais para quem entende daquela outra página ali? Acho que é um bom ponto. Eu acho que a gestão de risco ela sempre foi chave nas empresas, mas ela sempre foi meio humana, dependendo de alguém muito bom de fazer um mapeamento, né, controle de processos e gestão. Quanto mais você tem automação e mais a máquina decidindo por subprocessos, ou consegue avaliar probabilidades, ou criar predição, provavelmente você vai ter uma diminuição do risco, por exemplo, risco de crédito, né? Quando você começa a usar os dados para poder dizer quem merece receber mais ou menos crédito, você começa a ter menos riscos do negócio. Então, acho que é uma grande sombra, né, que isso projeta, assim, dentro da inteligência artificial e automação. Continua chamando a segunda página muita referência a profissões tech. Concorda? Total. Vem mais data, DevOps, database, me falou. Soma tudo no bolão. O que pode parecer o seguinte também, ó. Todas as profissões para frente vão exigir também skills técnicos para fazer isso. O cara de gestão de risco fica pensando, eu associei gestão de risco agora, não é prudente, mas eu associei com atuários, mercado de seguros, enorme dos mercados, tem que fazer mudança com novas volumetrias de dados. Mas a gente está vendo aí pistas e suposições de uma pesquisa muito séria e ampla apontando profissões para frente. E o que nós estamos vendo? Assim, eu vou antecipar aqui, mas a gente costumava se formar para ter uma profissão na vida. Está me parecendo que a gente tem que se formar, se reformar, se desconstruir, se formar de novo para se adaptar às novas demandas de profissões que os negócios trazem aí para no futuro da gente. Segue aí. Vamos lá. Mudando a próxima página aqui, ó, tem várias ainda coisas relacionadas à tecnologia, mas olha lá o último, sobre a profissão de professores, a vocação para poder ensinar. Está dizendo ali que vai crescer, não vai crescer tanto, mas também vai mudar um pouquinho do que já tem hoje. Vocês acham que isso é um sinal de que a tecnologia e chats GPT e inteligência artificial da vida vão substituir os professores, mentores, ou vão surgir uma nova classe de professores que vai ser potencializada pelas tecnologias dali? Agora foi... Eu acho que, assim, me parece que dentro dessa confusão toda de profissões, competências, vai ressurgir a figura de alguém que te ajuda na sua vocacional, entender as trilhas, as opções. É um terapeuta educacional de qual na minha carreira segue para frente, um monitor, um mentor, um tutor. Me parece, eu sei lá. Eu vou fazer uma outra aposta. Eu acho o seguinte: pela quantidade de gente que precisa ser educada, a maior profissão do mundo deve ser perto disso, se não mudasse nada. Porque a quantidade de criança, de adulto, não sei o que lá.
pelo tamanho do gráfico, nem para cima para baixo, acho que ainda o ponto aqui é muito cedo para arriscar. Provavelmente você pega um próximo reporte, vai ser muito mais claro se isso vai ser feito em larga escala, se vai ser feito por máquina. Então, porque você pegar, é uma profissão que, né, conecta em todo mundo, na quantidade de educação que você vai ter que ter para fazer uma adaptação de todo mundo para essas mudanças todas, ele tem um tamanho muito pequeno, talvez seja a maior mudança que a gente vai ter. Então, acho que aqui é pouca aposta, mas olha uma aposta aqui interessante, ó. Condutores de caminhão e ônibus, né? Você vê que já tem uma perda de trabalho grande. Começando a automação. Aqui, instalação de energia solar e engenheiros de sistema, né? Você fala assim, cara, eu tô vendo isso acontecer e já tá começando a um vermelhão e um azulzinho ali, né? Eu acho que tem bastante coisas interessantes aqui nessa página, mas chamou muita atenção isso mesmo. Ali os professores de energia solar, os caminhões, e tem outras profissões mais estranhas, né, lá os profissionais de relações públicas também, lá como é que tem uma perda grande, mas vamos rodar aqui. Os motoristas de caminhão é interessante porque ela vai para os dois lados ali, ó. É bem provável que a gente vai ver automação, sei lá, motorista de caminhão dentro de uma fazenda ou dentro de uma mina. A gente vai em ambientes mais controlados, talvez mais automação. Mas, cara, pilotar um ônibus com criança? Isso ainda é uma coisa tão complexa, tão difícil, em ambiente tão assim que veículos autônomos andando em ambientes complexos, que tem que ter alta... Eu acho que ainda estamos distantes. Ainda eu vejo a mistura de responsabilidade com habilidade humana. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Tá lá, Piero, essa agora é boa. Designer gráfico. Olha só como é que, já tá como é que a gente empatar, né? Tá começando a chegar no meio a meio, né? Metade novos empregos e metade destruição de empregos atuais. Como é que a gente... Por que isso acontece? Quando você vê o Midjourney, né, do inteligência artificial, a capacidade de você poder hoje criar um design com um prompt bem feito, ela cresceu muito, né? O que era impossível você prever isso há um tempo atrás. Então, acho que é um grande impacto e eu acho que isso vai mexer ainda mais, né? Porque tem uma democratização das tecnologias, mas ainda tem um equilíbrio positivo, mas já você começa a sentir mais o impacto negativo aí, né? Eu quero ir no quarto ali de baixo para cima, ali nos caminhões e os motoristas de delivery. Ali já tem uma coisa diferente da leitura do anterior, né? Ali talvez seja mais fácil prever que os pequenos veículos da Amazon daqui a pouco vão de fato fazer entregas autônomas sem ninguém dentro, né? Pois é, interessante, né? Aqui tá menor, parece ser isso mesmo. Parece que é uma expectativa que vai ter menos oferta ou menos crescimento de emprego nessas posições do que nas opções na outra. Mas o que se faz a provocação dos designers gráficos? E eu acho que aqui é bom a provocação, uma provocação para todas as profissões e todos os profissionais. Designer gráfico é uma arte incrível, são pessoas fenomenais. É diferente de quem sabe usar Photoshop. Eu acho que essa é a grande provocação que está escrita aqui. As pessoas que se desenvolvem barbaramente aqui vão ter mais e mais opções. E aqueles que não desenvolvem, parece... Eu faria ali o corte, entendeu? O corte. Porque o Midjourney vai ser um acelerador. Essas ferramentas pode ser um acelerador para um designer, vai se tornar mais criativo, mais, assim, incrível. E o que é menos designer e mais clicador, talvez tenha menos ofertas. Agora, uma provocação, Piero, você que veio desse mundo, assim, o diretor de arte, o designer ele vai ter que ser mais diretor de arte, porque vamos pensar assim, o designer é o cara que vai lá e faz, né? Vamos pensar no designer manual aqui, fazendo... O diretor de arte é o cara que pede o que ele quer. Nesse contexto onde o Midjourney e os algoritmos trabalham a partir de coisas que eu peço, o designer vai ter que talvez mudar para ser um pouco diretor de arte para saber o que pedir. Pode ser. Você pensar o departamento de marketing do futuro, eu tô falando do futuro, não dá para saber, mas assim, numa empresa pequena, é uma pessoa com 3 máquinas. De um lado ela escreve um texto num chat GPT, de outro ela bota isso num design no Midjourney e no meio ela ativa os clientes que ela tem na base dela, seja um e-mail, seja ela num gestor de campanha. O marketing do futuro são 3 telas. Então, essa pessoa, se ela tiver ideia do que ela quer construir como um diretor de arte, fala assim, cara, o design de um homem sério que faça não sei o que lá, tal, é que mais quem tem a ideia do que tem a mão, né? E geralmente o designer é aquele que treinou muito para fazer aquele traço. E às vezes nem é tão criativo. Então, o diretor de arte fala, vai para aquilo lá. Alguém desenha isso muito bem, era o cara do traço, mas não era o cara da ideia. Isso. E hoje tá mais pro cara da ideia do que o cara do traço. Tende a ser, né? Sim. E ali, sobre professores universitários e de higher education, alguma
comentário ali em cima Acho que eles ainda estão olhando para ver se que arrisca acontece? o fim do diploma, aquelas coisas todas que a gente discute o tempo todo. Boa, vamos lá. Aqui tem mais 6 profissões aqui. O que chama a atenção de vocês mais aqui nessa tela? Os chefes lá, ó. E eu arriscaria mais ainda. Uma coisa muito de manipulação. Autoralidade. Não experiência. somatizável, mais do. Eu não sei, sei lá, eu jogaria ela pra cima se eu pudesse não influenciar. consigo ver no futuro, assim, é óbvio que vai existir, mas eu não consigo ver no futuro as pessoas abrindo mão de ir num restaurante de humanos fazendo, assim, cozinhado pela máquina, assim. Eu acho que tem um lance de, toda vez que eu vou pra fora de casa eu quero uma experiência, quero ir num lugar legal, assim, eu acho muito difícil falar, eu não sei se sempre vai fazer uma graça, né? E os operadores ali de plantas de produção, ali tá um pouco de fábrica Tesla, que daqui a pouco não tem ninguém mais dentro trabalhando e... Não sei, desde tudo ali, né? Power Production Plant Operate. Power Production aí seria muito geração também, né? Mas você viu que a linha vai descendo e o losango vai correndo pro meio, né? Ela vai correndo pro meio. Quer dizer, começa a ter quase uma sensação que vai ganhar e vai perder, né? Vai ter mais oferta e vai ter menos... vai ter mais... Uns vão perder emprego e uns vão ganhar emprego, né? Então dar os empregos, né? Vamos lá, vamos ver o losango aí, vai começar a virar, vai. Segue aí. Começando a vir cada vez mais pro centro lá. O vermelhão já tá... Vamos pegar algum que tá aqui meio a meio. Product Managers. Então, tá vendo? Pega esse aqui, ó. General and Operation Managers, um de cima. Cara, uma gestão de operação, no final, geralmente uma operação fabril, logística, é olhar os indicadores e tomar decisões corretas. Se você está dizendo que você tem uma automação, você tem um machine learning, na prática, essa é uma função que ela deve diminuir. Você consegue um bom operador de fábrica, pode operar 5 fábricas em vez de ser 1 por fábrica, né? Porque ele tem uma ajuda de algoritmos e outras coisas. Então, você tem uma mudança grande nesse sentido de o que é fazer gestão de fábrica, é quantas fábricas você gerencia. Porque você pode, na teoria, ali ter só piscando para você a coisa que sai da norma, né? Em vez de ficar tendo olhar indicadores e tomar decisão. E os gestores de fundo lá em cima, número 2 lá, tá vendo como que tende a vir pro meio? Pois é, né? Aí vai dar uma confusão. Escreve aí no chat o que você acha desse item. Sobre... É que tem, o Piero tava falando aqui dos managers, assim, eu vi o manager lá em cima. É bem provável que nessa função de gestão a gente vê muita transformação. Quando eu vejo o meio, eu vejo acontecendo tá desdobrando para os dois lados. Alguns vão dar saltos, assim, vai ter ofertas imensas para um profissional, e com o mesmo rótulo, tem uns que não vão ter mais oferta. É o mesmo rótulo de profissão, só que ela cria extremos, assim. Isso para aí. mim são novas competências e novas habilidades. Agora vai doer, ó. Olha esse aqui, Opa, ó. deixa eu voltar aqui. Olha lá. Passei aqui. Vai. Qual? Vai ter menos CEO. Tá sobrando CEO. Vai ter menos. Vai ter menos. Precisar de menos gente. Menos advogado. Menos dados. Menos trabalhador de fazenda, né? De agro. Que é menos gente. Vai estar ligado a máquinas lá atrás. Mecanizou. Mas se você vê, se o cara compra um equipamento, uma colheitadeira de algodão, que eu escutei que pode ter valor de 3 milhões de reais, certo? É isso. Quem opera um equipamento de 3 milhões de reais, talvez vai ter muita oferta para esse novo, ou para o entendimento não de operar o equipamento, mas de entender a coleta de dados que esse negócio tem e conseguir imaginar o que toca aí nos gestores também, né? Então, e aí talvez o farm worker, que é o cara que vai lá sei lá, com o artefato mais antigo, né? Mais analógico, mais inchada, talvez a gente vai ver... Uma que me chamou a atenção, eu não tinha visto ontem, que é recrutadores, né? Tipo de quem recruta. Por outro lado, você fala assim, pô, eu vou precisar que as pessoas sejam cada vez melhores. Aí pode ter 2 coisas escondidas aí, que tá pra menos, né? Primeiro é que eu vou ter que recrutar menos, porque eu vou ter que treinar mais dentro de casa, porque ninguém vai estar muito pronto fora, então eu vou ter que treinar essas pessoas dentro de casa, porque os ciclos são muito rápidos. O outro caminho é que talvez o recrutamento deixe de ser tão humano, de eu ligar e falar com as pessoas e tenha mais indicadores e eu tenha mais automação no recrutamento, que já vem acontecendo, né? Então, menos gente operando o recrutamento e mais máquinas nos indicando qual que são os principais candidatos aí. Boa, vamos lá. Nós temos mais uma página aqui. O que a gente destaca aqui? O que tá mais caindo aqui? Olha lá, mais um RH aqui, ó.
Menos RH. Lá, motoristas de carro, de van e de moto, olha lá, onde foi parar os motoristas de carro, no terceiro item ali em cima. Motorista. Ó, menos professor de escola básica, primária, isso aí é interessante. E reparou que lá atrás os professores estavam aumentando um pouquinho, depois os professores de universidade tinham uma meio pra lá, meio pra cá, e o de escola primária decaiu, né? Mas acho que talvez seja a pirâmide demográfica. Você vai ter menos crianças em 10 a 15 anos, isso é um fato, né? É natalidade. E você vai ter mais o vocational, que ele chamou, que é de reskilling e upskilling, né? Puto, o Cru é muito bom nisso, mas eu vou ter que te ensinar uma nova habilidade. E você viu que legal ali, né, Cru? Pegava lá dos caminhões, né? Máquinas pesadas e ônibus. Vão ter mais, talvez vão crescer essas profissões. Né? Depois os de caminhões leves e delivery, já menos crescimento. E agora de carro, van e moto, decaindo. Ou seja, talvez tá dizendo aqui que no futuro realmente carro particular ele vai ser o autônomo, os cada leves, vez mais, cada vez no meio do caminho, e os últimos vão ser os máquinas pesadas, né? E um pouco do que o Cru falou, né? Da responsabilidade e complexidade disso. Ó, o último aqui é auditor, né? Auditor que também olha cada vez mais os dados, enfim, isso aí deveria sair cada vez mais automático. Mais pronta, né? Vamos ver, compliance, contadores, auditores. Interessante você ver isso. Eu vou fazer uma especulação aqui, ó. É óbvio que os sistemas de controle começam a ter novos formatos. Você tem mais dados, tem mais coleta, vai ter validações cruzadas, então você precisa menos o cara na prancheta fiscal. Olhando o número lá. Se fez, não fez. E você tem outro sistema. Não quer dizer que auditoria, contabilidade e conformidade é menos relevante. Está dizendo que, como profissão de trabalho, de emprego, ela pode. Sim. Mas aqui também eu acredito ver esse. Vai dar aquele dilema. Vão existir profissionais dessas áreas aqui que vão ser extremamente nobres e especializados e talvez um adensamento aí nos outros na profissão como ela é hoje. Então, para mim, dá... Olha que curioso, né? Quando você pega o ESG, né? A segunda profissão que apareceu com mais aceleração é o sustentabilidade, né? E esse é o G de governança, né? Então, assim, eles estão dentro de uma variável de ESG. Sustentabilidade cresce muito de importância, porque você vai ter de especialistas, toda empresa no futuro provavelmente vai ter alguém especialista em impacto ambiental, em footprint e outras coisas. Por outro lado, toda essa parte de governança, ela é dada mais como base, né? Como se eu tivesse que fazer uma implementação muito grande de governança, ela continua sendo importante, mas, puxa, você deve rodar isso menos a intervenção. E o grande trauma do passado foi exatamente o compliance, a auditoria, com um monte de escândalos e outras coisas. Isso tende a ser mais superado, né? Quando você passa por uma nova fronteira que é mais de sustentabilidade e impacto ambiental. Deixa eu ver se vou até... Tem mais essas duas telas aqui, vou passar rápido por elas aqui. Algum destaque aqui? Vamos na última ali, vamos ver os bottoms ali. Boa. Então olha lá. O que vocês acham? Clerk é atendente, né? Então, atendente de caixa de banco, correio, vendedor de ingresso, gente que entra dados, né? Aquele cara que digita nota fiscal, secretária administrativa, contabilidade aqui. Você vê que é tudo gente que... Vendedor porta a porta, lá em cima. Vendedor porta. Você vê, isso aí é uma sinalização dada há algum tempo, que muito da automação e impacto no trabalho aconteceria muito forte nos white collar, os colarinhos brancos. Que sempre teve a ideia que a automação ia tirar emprego do pessoal do chão de fábrica. Estava ali em algum momento também, porque os robôs, as máquinas e tal. E agora, me parece que essa captura, essa pesquisa apontaram que muito do pessoal de escritório, pensa assim, né? O pessoal de escritório tem uma nova... As tecnologias estão chegando nesse lugar, a automação está chegando nesse lugar e vão ter menos ofertas desse trabalho mais para resolver burocracias, atividades intermediárias daqui. Me parece que é isso que está apontando. Que numa regra da compensação, né? É quase como você falar assim, eu tenho que pegar essas pessoas todas e plotá-las na primeira página, né? Se elas vão ter que aprender a ser aquilo, né? E acho que esse é o grande desencaixe que vai ser a chave na transformação. Ou seja, para aquele buraco lá que cresceu de um azul aqui de inteligência artificial, tem que encaixar isso mesmo. Lá, né? Esse cara que é um atendente de caixa, ele vai ter que aprender sobre, Big Data. Isso. E esse é um baita desafio, porque aí entra nas competências, né? Que eu acho que é um pouco do próximo ponto, né?
Aqui estão, né, no relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, está aqui as competências que mais vão impactar o mercado nos próximos 5 anos, aquelas que vão ser as principais. E ali está por ordem de importância, de relevância. Então, quando a gente começa a olhar para cada uma delas, a gente consegue imaginar essas habilidades conectadas lá naquelas profissões que a gente viu lá atrás e fazer uma leitura se o que é mais importante no futuro, habilidades técnicas ou habilidades comportamentais? O que vocês leem aí? Eu tava pensando aqui, a primeira é, né, pensamento analítico. Quando a gente olha das primeiras profissões lá, as que mais vão acelerar, está claro, né? São profissões mais que a gente pode falar de hard skills, né? Se o cara vai ter que aprender sobre machine learning, AI, análise de dados, tem a ver com um pensamento crítico analítico. O segundo, pensamento criativo, ele é meio contraintuitivo, né? Porque a primeira página ali você fala as profissões que vão estar mais destaque, assim, putz, você tem que ser criativo, é meio contraintuitivo. Porque você pensa a criatividade, gente, é uma coisa mais de autoexpressão, mais colorida e tal. Mas só que acho que o grande ponto aqui é que você tem que ser criativo em pedir coisas diferentes para a máquina, fazer avaliações diferentes sobre os dados que você tem disponível, achar formas diferentes de fazer aquilo que você sempre fez. Então esse pensamento criativo não necessariamente é criativo do colorido, né? É o criativo no uso de dados, usar as máquinas de forma diferente, acho que é um pouco disso. Extrair da máquina. Extrair da máquina óbvias, né? Total, acho que é uma diferença importante. O terceiro aqui, que acho que é legal, é resiliência, flexibilidade e agilidade. Que é o... acho que os três aqui são legais, né? Resiliência, flexibilidade, motivação e autoconhecimento e curiosidade lifelong learning. Esse aqui corre humanidade, que tá o relógio da tecnologia tá ticando para você, né? Então, assim, sua capacidade de se adaptar, ser ágil, se motivar, se conhecer, ver o que você precisa ver, ser curioso, aprender de novo. É meio que são capacidades de mecanismo de sobrevivência aí que a gente tem, né? Aquele número 6 ali, é um dos que você fala o tempo todo, né? Sobre a tecnologia como quase que nova alfabetização com literacia básica, né? Você vê, esse número 6, ele tem, não sei se conseguem acompanhar direitinho, ele tem uma cor mais escura e ele tem a ver com skills tecnológicos mais, né? Então ele tem a literacia tecnológica, mais embaixo inteligência artificial e Big Data, que está meio correlacionado com várias profissões que nós vimos lá na lista de profissões. Experiência de usuário e design e user experience também, ele está apontando com 3 skills tecnológicos. O primeiro está no sexto colocado, e os outros estão mais para baixo aqui, né? Então, sim, eu acho que, novamente, eu acho que uma literacia meio básica... Tem um pedaço de tecnologia que é a literacia básica, certo? Quem não... Você conseguiria trabalhar com alguém hoje, no seu escritório, na sua operação, que não sabe o que é um e-mail, o que é a internet? Não conseguiria, parece que é não letrado, né? Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ver essas situações. Então, para mim, promptar num algoritmo tipo ChatGPT vai se tornando uma habilidade fundamental e básica, que nem saber o que é uma planilha, um e-mail, um Word, um PowerPoint e uma outra coisa. Total. Tá. Agora, se você olhar as de cima ali, elas já que o Piero falou, o rosinho um pouco mais claro, aqui, né? são um pouco de automotivação, autoengajar, aquela coisa. É você com você mesmo. É você com você. O calor tem que queimar por dentro, malandro. É isso, vem de dentro. Que é um pouco do nosso nome aqui, Startse, né? A gente acredita que esse novo começo vem de dentro. Então, assim, se o cara não for resiliente, no sentido de tomar pancada e continua, for ágil, flexível, tem motivação, tem que ter ali o conhecimento, for curioso, tudo depende de você, né? Então, acho que quando a gente tiver essas mudanças, que é muito chave agora, essa questão de a tecnologia, no final a tecnologia colocou uma pressão em cada um, de como ela manifesta o que a gente chama aí de, como que ele tá chamando aqui, de self-efficacy, né? De eficácia própria, né? Como você se mantém eficaz num contexto novo, né? Agora chamou a atenção também aqueles dois ali, 8 e 9, que parece que eles são completamente fora da casinha dos outros, né? Empatia e escutativa, uma coisa assim. Liderança e influência social. É interessante olhar isso, né? Assim, cara, então, das 10 principais habilidades, estão dizendo que a empatia escutativa é uma das mais importantes. Olha como eu leio isso. A gente fala há algum tempo sobre soft skills, que eu poderia traduzir para habilidades socioemocionais, certo? Socioemocional, me lembra... Sócio é o 8 e o 9. É lidar com os outros. Certo? Até é social. Ali, como é que ele botou na legenda lá? Isso, é social. Trabalhar com outros. Estou me comunicando, estou fazendo empatia, estou sabendo dar feedback, tomar feedback, saber com os outros. E o outro, emocional, é eu comigo mesmo.
Eu comigo e eu com os outros. Isso parece dar uns traços de sócio. Mas ó que incrível, né? Num mundo onde você tá em uma mudança grande de tecnologia, as pessoas todas vão estar sob muita pressão e elas têm que se gerenciar, nunca foi tão importante você olhar o outro com empatia, escutar e acomodar as variáveis, as diferenças humanas, e nunca foi tão importante um líder e a influência que ele tem. Porque o lance, quando é famoso, cara, quando tá tudo chacoalhando, eu falo assim, cara, pra onde eu olho? Primeiro eu olho pra cara do líder pra ver se ele tá tranquilo, né? O líder vai dar o caminho, vai ser sempre... A liderança humana ainda vai ser importante, porque por mais que você tenha uma entrada da tecnologia, os humanos vão estar continuando trabalhando, o líder é aquele que dá o comando e dá a direção. Então, assim, o papel da liderança tem um papel ainda mais importante. E eu acho que forte, as companhias precisam desenvolver mais liderança. Esse é um desafio organizacional enorme. Mas numa outra dimensão também, se você olhar todos os times pequenos, os times duas pizzas, os pequenos times que têm que formar as empresas, dentro desses times também tem que ser desenvolvido liderança. Porque às vezes o cara faz parte do time e às vezes é ele que lidera, dependendo da situação. Então, esse é um skill que pra mim, ele tá alto, tá da barra para cima, porque ele também se torna meio liderança, influência social, e pra mim é uma habilidade comum a todos os profissionais que vão vencer pra frente. Muito bom. Posso só botar o último? Opa! O mais curioso pra mim é o 16, é Reading, Writing and Mathematics, é escrever, ler e matemática. E aí você pensa assim, cara, a coisa mais básica, que é da educação básica mais absurda, é o que vai ser talvez a chave de um humano A e B, porque assim, a capacidade de você ler e entender o que tá lendo, porque a gente foi muito treinado nos últimos anos só por imagem, vídeo rápido, a gente não tem atenção ao detalhe, a gente não consegue ler 2 páginas no livro sem se desfocar, então a capacidade de você manter a atenção sobre algo importante é escrita, porque a chave de qualquer comando generativo, um prompt, é a capacidade de você escrever e articular seu raciocínio em algo para extrair a máquina, e matemática, que no mínimo é a linguagem básica para qualquer coisa dessas ciências de tecnologia hoje, né? Linguagem matemática para você poder programar, entender os dados. Então, por mais que seja uma coisa básica, que parece que foi dado, que a gente aprendeu, a gente vai ter que reaprender e redescobrir o poder da escrita, da leitura e da matemática, que é a chave, né? Aquela coisa da escolinha de ler, saber ler, escrever, fazer continha, voltou a ser uma das coisas mais importantes. Incrível, cara. Não, e pode ser mesmo esses efeitos. Hoje nós estamos todo mundo ansiedade. Qual o próximo? Imagem, porque eu não tenho preguiça de ler, né? Ninguém tem a capacidade de atenção de ler um texto maior. Escrever. Como escrever? A gente está assistindo algumas companhias de sucesso no mundo e investindo brutalmente para desenvolver cultura de escrita dentro das empresas. Quando você escreve, você pensa. O modelo da Amazon é esse, escreve, a gente lê e depois a gente discute. Então, a Amazon, a Stripe, que é aquela startup que chegou a bater quase 100 bi de dólar, é cultura de escrita, é quase focar a cultura de pensamento. Pensa antes de falar, né? Escreve aqui que você vai conectar diferente. E vem o repertório para conseguir lidar até com as tecnologias novas que tem. O diálogo, a linguagem humana, parece uma das coisas mais incríveis que foi criado pelos humanos. É um traço direto de inteligência humana. Então, saber manipular as palavras e a matemática não deixa de ser uma linguagem, tá vendo? Total. Então, escrita, né? A matemática. Ela não sei, mas eu achei muito legal que o Pierre destacou, porque eu não tinha lido ali embaixo. Legal. Muito bem. Então é isso, senhores. Passamos aqui pelo relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o Futuro do Trabalho, as competências, as habilidades, as profissões que vão crescer, que vão descer, aquelas habilidades que vão ser as mais importantes. Agora é o teu papel aí de olhar para tua carreira, para você, para sua empresa, entender se tudo isso faz sentido, você precisa de fato fazer também uma mudança pessoal e de transformação. Correto, senhores? É isso. Deus nos ajude. É isso aí. Vamos lá. Valeu demais. Lembrando, quarta-feira às 17 horas, o nosso workshop tá aqui embaixo o link e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!